Muy buenos días Muito bom dia a todos los que están a reunidos. todos os que estão reunidos hoje, domingo, 23 de fevereiro deste ano de 2025, en los diferentes nos países diversos países, y también e também los que están os que estão escutando y e leyendo que luego depois estarão lendo esta plática conversa de esta ocasión. deste momento. En Hebreos, Em Hebreus, 4, no capítulo 4, verso 9 en adelante, versículo dice: 9 em diante, diz: Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso também tem repousado de suas obras, tal como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia em semelhante exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até partir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Coragem para aceitar a palavra, ou valentia para aceitar a palavra. Podem tomar assento, tenham bondade. Nos fala o doutor William Souto Santiago na mensagem A Água do Ensinamento, pregada em 17 de agosto de 1975 em Ponce, Porto Rico, nos diz: agora preste bastante atenção. Quando se manifestou em carne humana, ora, as pessoas diziam: eu creio na mensagem. E trouxe 3 tipos de crentes foram trazidos. Para onde? Para a mensagem. Seguiram o profeta, tal como as 3 classes ou tipos de crentes que saíram do Egito seguindo após Moisés. Na mensagem, os 3 tipos de crentes, nos fala o reverendo William Branham, na página 35 desta mensagem, diz: neste momento, você tem que escolher entre a palavra de Deus e os dogmas da igreja. Você pegará aquilo que diz os dogmas da igreja ou você pegará aquilo que a palavra diz. Lembre-se que em todas as eras foi igualzinho, tal como é neste momento ou agora. Sempre houve uma crença comum entre o povo, a qual sempre foi algo contrário à verdadeira palavra. Lembrem-se que nenhum religioso nega abertamente a palavra. Não, não, não. O anticristo não nega a palavra, certamente. Bem melhor, ele diz que crê nela, mas não em toda ela e nem tampouco exatamente tal como está escrita. Satanás disse isso para Eva. Ela cria em toda a palavra, em menos nessa pequena partezinha que ele falou para ela. Eles pegam, tomam toda a palavra, menos uma pequena parte. Por exemplo, pegam toda a mensagem, nós cremos a mensagem, cremos em tudo que trouxe o irmão Branham, cremos tudo o que trouxe o irmão William, mas quando essa palavra é vivificada e trazida à vida, então isso aí eu não creio nisso. Eu não creio nisso que está acontecendo. Se falou de uma grande carpa catedral, onde Deus estaria dando o ensinamento da carpa, em uma grande carpa ou tenda, o ensinamento de rapto, de fé de rapto, e quando Deus está cumprindo isso, não, isso não é desse jeito, eu não creio nisso. Tem toda a mensagem, mas não creem em toda a mensagem, tem uma partezinha que não creem. Talvez seja a parte onde ele nos manda que desçamos até as águas do batismo, isso é durante a dispensação da graça, que foi quando se batizavam nas águas ou na água. E aí se estava dando um testemunho da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo sob a dispensação da graça. Diz: ou talvez alguma outra coisa, mas nós temos que tomá-la todinha, tal como está escrita. E talvez isso seja uma ocasião, um momento para fazer novamente algumas das primeiras obras, mas isso é exatamente o que a palavra diz ou fala. Esta foi a armadilha de Satanás desde aquela primeira vez, tal como ele fez com Eva. E é fazer-nos duvidar, apenas duvidar de uma partezinha da palavra.
E ele escreve do lado direito aí, fazer duvidar. Isto é o que sempre separa esses três tipos de crentes. A palavra, e ele escreve aí, a palavra separa os três tipos. Em cada era aconteceu assim desde o início. Quando Deus manda algo para o cenário, e isso está claramente identificado na sua palavra, tem aqueles que seguem isso, que reclamam ser crentes, e certamente que o são. Estes são que por alguma razão voltam atrás. Eles creem na palavra e aí escreve do lado esquerdo, o crente não volta para trás por nenhuma razão. E isso é algo muito importante. Ou seja, vejam, o crente não volta para trás por nenhuma razão ou motivo. Estes são os que por nenhuma razão voltam, ou motivo voltam atrás. Eles creem na palavra, e porquanto a pessoa fica com a palavra, eles creem nela. Agora, com outra classe ou tipo, sim, tem algo um pouquinho diferente naquilo que eles creem. Não lhes importa quanta identificação ou confirmação tenha da parte de Deus, eles dirão, bom, eu não sei o que falar sobre isso, esse é o incrédulo. Ou você será um daqueles que seguem o ministério até achar o momento oportuno, propício para dizer, aqui está o erro, a falha. Um Judas capaz de meter as facas pelas costas, a faca pelas costas, tal como ele fez. Esse é o manufaturado. Alguém que possa dizer ou falar, eu sabia que cedo ou tarde isso ia aparecer ou sair à luz. Aí tem isso. Assim opera o crente manufaturado, obra assim, exatamente assim. Vemos isso claramente na Bíblia. E ele escreve aí, tem um escrito aí atrás, e ele escreve, a palavra separa os três grupos. Agora continua dizendo aqui nessa mensagem, Água do Ensinamento, diz o Dr. Souto, continua dizendo, assim também, seguindo o mensageiro deste tempo, o Elias que haveria de vir, saíram os três grupos. Lembrem-se disso, que os três grupos não fiquem buscando os três grupos fora da mensagem, senão dentro da mensagem. Lembre-se que quando ele falou, nós lemos faz pouco tempo que ele disse que ele sabia em que grupo ele estava, e o irmão William diz agora, você identifique-se em qual grupo você está, porque nesses quatro grupos que ele estava mencionando, nesses grupos estavam os crentes manufaturados, os incrédulos, vejam. Nisso que ele estava falando da parábola da boa semente, vamos ler isso aqui para ter esse quadro aí claro disso que ele falou, dessa parábola do semeador. Vamos ver aqui. Em Mateus 13. São Mateus, capítulo 13. Versículo 16, vamos ver. Versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, e escreve o Evangelho de Cristo, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Aquele que foi semeado em pedregais, este é aquele que ouve a palavra e de momento a recebe com gozo ou alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, ou senão, que é de curta duração. E chegada a aflição, a angústia por causa da palavra, ou perseguição por causa da palavra, então se ofende, volta, porque é um covarde, ele escreve. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os afãs deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve e entende a palavra e dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E aí
é que ele pergunta a qual grupo você é ou pertence, porque aí estavam os 3 grupos aqui nesta parábola. Nesta parábola estavam os 3 grupos. Nesta parábola nos mostra esses 4 terrenos. Mas vejam, aí fica condensado ou resumido no crente, no manufaturado e no incrédulo. E ele pergunta aí, em qual grupo você está? Ou seja, que todos os que, no tempo do nosso irmão Branham, quando ele estava trazendo a mensagem, aí se estava falando para todos os grupos. Mas vejam que depois dessa parábola, aí nesse mesmo capítulo 13 de São Mateus, aí está a obra dos anjos ceifadores ou cegadores. E depois da obra que realizou ou fez, e as boas novas que nos trouxe o doutor William Souto Santiago, depois disso é a obra da separação, da segregação, ou a segregação. Agora olhem, o que nos continua dizendo aqui, na mensagem que eu estou lendo, a água do ensinamento, porque o círculo vai se fechando cada dia mais e mais. Então, quando vamos ver e olhar onde estão os 3 tipos de crentes, nós percebemos que estão dentro da mensagem. No livro de citações, na página 9b, parágrafo 86, nos diz, o tempo de separação está dando lugar ou chegando. E aí escreve tempo de separação, quando Deus está chamando uma noiva e o diabo está chamando uma igreja. Permite-me fazer parte da noiva. Oremos. Querido Deus, vemos a Escritura na parede. Estamos no tempo do fim ou final. Sabemos que tem grandes coisas por vir ou chegar, mas ainda o mesmo em algum lugar fora desta confusão aqui de fora, tem gente honesta que foram ordenados para a vida. Seria impossível para 1 ou 2 homens, mas Deus, todos nós juntos, permite-nos regar as boas novas, espalhar as boas novas de que Jesus vem. E escreve do lado esquerdo a vinda do Senhor, que Jesus vem por cada esquina e vem apenas repartir um pequeno de pão, uma palavrinha. Onde quer que estejam as águias, elas seguirão esse alimento. Não importa que venha através de fitas ou por testemunhos, as águias o seguirão até os seus quartéis generais. A seguirão, porque está escrito: onde estiver o corpo morto, aí se juntarão as águias. Onde está o corpo morto? E desenha uma pedra angular e uma flechinha para a pedra angular. E em cima escreve: as águias se guiarão ou se deixarão guiar até os quartéis generais, onde esteja o alimento. Ou estiver o alimento. Continua dizendo o Dr. William Souto Santiago. Então, como é que acontece a separação dos 3 grupos? Simples. Tal como fez, como aquilo que veio, que viesse, é a mesma coisa que faz que se separe, a mesma coisa que veio, a mesma coisa que fez com que viessem ou fossem chamados, ou seja, sendo falada a palavra, é a mesma coisa que faz com que se separe. O que? A própria palavra, a mesma palavra faz isso. Tal como fez aquilo que fez com que viessem, é a mesma coisa que faz com que se separem. O que foi que fez com que viessem? A palavra, quando ela se manifestou em carne, os trouxe. A palavra, quando se manifestou em carne, os trouxe. Agora, olhem. Na mensagem, reconhecendo o dia e a sua mensagem, na página 17, página 16 nos diz: para que seus profetas possam ser revelados nesses últimos dias, não se pode fazer através da festa das trombetas. Falando através de Oséias, ele disse para Israel: eu cortei ou tenho cortado. Em outras palavras, ele disse: eu vos tenho separado através dos profetas. Desta forma, Deus reclama o seu povo, e aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo.
E ele escreve, Deus os reclama através de profeta, em cima. Desta forma, Deus reclama o seu povo, ele os separou do resto das demais nações. Com quê? Com a sua espada de dois gumes, a sua palavra. Ele separou a sua nação dentre as nações através ou pelos profetas, sua palavra vindicada ou confirmada. Assim também ele separou a sua noiva dentre as denominações com a sua palavra. E escreve aí, Elias foi prometido em Malaquias capítulo 4 o que aconteceria nos últimos dias. Separou a sua noiva, a cortou das outras igrejas ou demais igrejas, tal como os profetas quando separaram Israel. Separem-se dos outros, dos demais. Quando eles quiseram ser iguaizinhos aos outros, veio o profeta Samuel e ele lhes disse, houve ocasião quando eu tomei o dinheiro de vocês, lhes falei alguma coisa no nome de Jeová que não chegou a acontecer? E lhe responderam, não, tu falas a verdade, mas de todas as formas nós queremos um rei, mesmo assim. E assim mesmo fizeram as igrejas. Eles dizem, nós cremos na palavra. A palavra está certa, mas nós devemos fazê-lo desta forma. Viram? O quadro, o cenário é igualzinho a como é hoje, porque tal como foi ou aconteceu em tempos passados, assim é no nosso tempo. Sempre vai se atualizando tudo o que aconteceu nos tempos passados. Vai se atualizando sempre. Eles dizem, nós cremos na palavra. A palavra está certa, mas nós devemos fazê-la desse jeito. E aí pondo condições para Deus. A mim não me importa ou interessa o que eles digam. A palavra é infalível. Estão esperando, ele os tem cortado através dos seus profetas e desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo e escreve, Deus corta, Deus separa o seu povo através de profeta. Agora ele continua dizendo aqui o nosso irmão William. O que foi que fez com que isso acontecesse ou viesse? A palavra, quando se manifestou em carne, os trouxe. Então a própria palavra volta e se manifesta e se dá a conhecer. A própria palavra, a mesma mensagem se dá a conhecer. Na mensagem, o evangelismo do tempo do fim, na página 17, nos diz aqui o reverendo William Branham, assim que você não é apenas, bem, eu creio nisto, mas eu não sei a respeito disto aqui. Você tem que crer em tudo. Talvez você não tenha fé para cumpri-la, mas não tente ser um obstáculo para outros. Muitas vezes eu disse que eu desejaria ter fé que quando a minha vida terminar ou termine, ir-me como ir embora como Enoque, não morrer, mas apenas caminhar pela tarde e ir para casa com Deus. Eu gostaria de fazer isso, mas se eu não tenho esse tipo de fé, eu não atrapalharei alguém que tem esse tipo de fé. Vê você? E aí desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi. Agora, estamos no tempo da tarde, os mensageiros, através das eras, nós vemos que lá no princípio, quando o mensageiro foi enviado para interpretar erroneamente ou de forma errada a sua palavra ou duvidar da palavra, isso era total aniquilação e separação eterna de Deus. O interpretar de forma errada a palavra desse mensageiro. O primeiro mensageiro foi o próprio Deus, e cada outro mensageiro foi Deus falando através do homem desde esse tempo. E ele é, ou qual é a palavra de Deus agora? O primeiro homem, vejam, foi o próprio Deus quando ele criou os céus e a terra, mas vejam que depois desse primeiro homem, Deus em teofania criando, vejam, foi Adão. E ele diz que sempre foi, desde esse tempo, sempre foi assim, aconteceu assim, dessa forma, desse jeito. E cada outro mensageiro foi Deus falando através do homem desde esse tempo, que é a palavra de Deus, porque não existe nenhum homem nesse tempo pelo qual ele fale, a não ser aquele a quem Deus fale por ele. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas, Amós 3:7. 3:7. E não por grupo, senão por indivíduo. Sempre Deus lida ou trata com um só homem.
Mas desde que ele fez o homem e o redimiu, foi Deus falando através do homem. Ele não usa uma agência de algum aparelho mecânico, mas a agência do homem, um homem que está rendido e consagrado a Deus. Como poderíamos trazê-lo através dos profetas de Sansão e continuar até esta mesma era do presente? Sempre tem sido ou foi um indivíduo com Deus, uma pessoa com Deus. E desenha aí na oração onde diz, sempre foi Deus falando através do homem, desenha uma estrela de Davi do lado direito e escreve aí em cima, Deus sempre falando através do homem. E continua dizendo, o doutor William Souto Santiago aqui nesta mensagem, ou seja, por exemplo, agora é o tempo em que a mensagem está sendo conhecida ou dada a conhecer. Vejam, tudo isso durante esse tempo nos mostra aquilo que iria estar acontecendo no fim da dispensação da graça e no começo da dispensação do reino, com o ensinamento da mensagem do fundamento que nos trouxe o reverendo William Branham. Porque lembrem-se que o anjo lhe disse, a tua mensagem precursará, anunciará a segunda vinda do Senhor. Vejam, o mesmo anjo estava dando uma revelação aí para o irmão Branham, porque vejam vocês que ele mesmo, depois ele disse, talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Então ele fala a palavra que o anjo tinha falado para ele, ou dito quando eu estava batizando a pessoa número 17. Vejam, aí ele tinha dito para ele, a tua mensagem precursará a segunda vinda do Senhor. Agora, vejam aqui o que ele continua dizendo, o doutor William Souto Santiago. Ou seja, por exemplo, agora é o tempo em que a mensagem está sendo conhecida, porque todo mundo diz ou fala, eu estou na mensagem, eu estou na mensagem, eu estou na mensagem. Agora nós vamos ver qual é a mensagem da hora e você verá que isso que faz, ela que faz a separação, pois ela joga os incrédulos para fora da mensagem. Na mensagem, desespero nos diz. O reverendo William Branham, na página 16, diz, Pentecostais, lá foi onde vocês falharam, pentecostais. Pensaram que porque vocês tinham nascido do Espírito de Deus, a primogenitura, já tudo estava certo, mas aí é onde tudo começa aí. Vocês se lembram da mensagem intitulada Escutai-o? Aí nós vimos como é que um filho, depois de nascer na família, é quando ele chegava a ser reconhecido como um filho. Ele tinha todos os direitos da primogenitura, mas ele tinha que ser disciplinado e provado. Se ele não provasse ser um filho obediente à vontade do pai, então ele não chegaria a ser o herdeiro, ele não herdava coisa alguma, mesmo que ele fosse um filho, se ele não se interessasse pela obra do seu pai. Quando o Espírito Santo, e aí do lado direito para cima ele escreve, cumprir a promessa da era messiânica. Quando o Espírito Santo caiu sobre as pessoas ou gente pentecostais e os dons e as outras coisas começaram a ser restaurados na igreja, pensaram que porque elas tinham nascido do Espírito, isso era a conclusão de tudo, ou o fim de tudo. Mas isso tem que ser visto. Tem a manifestação do Filho. Depois que o Filho provasse ser um verdadeiro Filho, ele era levado para um lugar público, onde trocavam as suas vestes e faziam um cerimonial da manifestação como o Filho. E daí por diante ou para frente, ele era o herdeiro de tudo o que o Pai possuía. Deus fez a mesma coisa com seu Filho na Monte da Transfiguração. Uma nuvem o cobriu e ele foi transfigurado e a sua vestimenta brilhou como o sol. E uma voz falou, este é meu Filho amado, no qual me comprazo moral, tenho contentamento. A ele ouvi. Moisés e a lei falharam, mas este é ele. Ali ele foi manifestado. E do lado esquerdo ele escreve a adoção, a transfiguração. A mudança de manto é igual o corpo. E desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha saindo da pedra angular apontando para a mudança de manto. E é igual o corpo, apontando para isso. Agora Jacó pensou que tendo a primogenitura, todas as outras coisas seriam fáceis. E igualzinho pensou as pessoas pentecostais, pensaram igualzinho. Escreve Jacó é igual pentecostais, ou pentecostal.
os quais eles começaram a se organizar, a unidade trinitarianos e todo tipo de organizações começaram a lutar entre eles mesmos, começaram a brigar entre eles mesmos. Lutar aí, ele circula a palavra lutar, provando assim que não tinham neles a manifestação do sinal. E escreve, se lutam ou brigam, o sinal não está. Havia malícia, inveja, brigas e etc. Mas até aí, eles chegaram até aí. E do lado esquerdo ele escreve o sinal. Jacó pensou igualzinho, mas numa certa noite, ele temendo pela sua própria noiva, o desespero o tomou conta dele. E ele se apercatou, viu que do outro lado do rio seu irmão estava esperando para matá-lo. E ele viu que a primogenitura que ele tinha obtido era precisamente o que provocaria a sua morte. O próprio Espírito Santo que você diz ter recebido, se você não vigiar ou velar, será quem te condenará lá no fim, correto? As mesmas águas que salvaram Noé foram as que condenaram o mundo. Vê, aquele mundo daquele tempo, que possivelmente você esteja julgando como um fanatismo, pode ser a mesmíssima coisa que te condene lá no final do caminho. Ou a mera coisa. E aí ele escreve, aquilo que você está julgando como fanatismo te condenará no fim ou no final. Agora tem que ter alguém ou grupos que julguem, que falem, que blasfemem, que critiquem, como uma coisa fanática para que toda esta palavra se cumpra. Tem que haver ou existir. Tem que ter um motivo para Deus poder trazer o juízo. Sempre tem uma advertência, um aviso, tem que ter alguém que faça algo, ver um motivo para que essas pessoas obtenham aquilo que elas estão realizando ou fazendo. Agora Jacó sabia que ele estava se aproximando do fim da sua vida. A ele lhe chegou o mensageiro dizendo para ele que seu irmão viria em sua busca com 400 homens armados. Então ele, sabendo disto, o temor o dominou. Ele enviou homens com cordeiros, com bois e com gado para encontrar o seu irmão, como para fazer um pacto de paz com ele. Depois ele enviou outros tantos homens com mais presentes e até mesmo enviou um terceiro grupo para encontrar com seu irmão pelo caminho, tentando apaziguar ou diminuir a sua ira. E aí na frente também ele escreve, para que não passe isso da gente, ele escreve, aquilo que você esteja julgando como fanatismo ou fanático, pode ser a mera coisa que o condene lá no fim ou no final do caminho. Também escreve na frente. E depois pensou, isso nunca o deterá ou parará, porque ele certamente tem muito mais riquezas do que eu. Ele não precisa dessas coisas. Então ele pegou as suas esposas e os seus filhos e os enviou para o encontro com seu irmão, pensando que certamente ao ver Esaú, ao ver as suas esposas, Esaú vendo as suas esposas e seus filhos, que eram seus próprios sobrinhos e sobrinhas, então não os mataria. Mas ainda ou todavia ele não poderia. É que Deus sabe como lidar ou tratar com o homem. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Jacó cruzou o rio e lá se ajoelhou. Agora, ele antes tinha sido um enganador, e certamente o nome Jacó significa enganador. Mas algo tinha que acontecer com ele. Aí ele entrou em desespero. Ali, quando ele estava encarando de frente com a morte, podem haver homens e mulheres sentados aqui nesta noite, aos quais a morte está se aproximando ou cercando. E a única forma pela qual poderão conseguir o que desejam é vindo em desespero, chegando em desespero, clamando. Tenho que obtê-lo nesta mesma noite, ou o recebo agora ou não terei mais esperanças. Amanhã será muito tarde, tenho que recebê-lo agorinha mesmo. Quando você ora pelo batismo do Espírito Santo, o sinal, não vá dizer ou dizendo, bom, eu vou lá na frente para ver o que é que acontece. E quando chega até aqui, você fica falando com o Senhor bem quietinho e diz, Senhor, este bom Senhor, este aqui eu estou cansado.
O que coisa? É melhor que você fique na sua cadeira, nem sequer tente vir ou chegar assim. Se você vier ou vem com essa atitude, bom, eu vou passar pela fila de oração para que coloquem azeite na minha testa. Pode ser que isso me ajude um pouquinho. Seria muito melhor que você ficasse sentado aí onde você está, até que chegue ao lugar, até que a igreja completa, inteiramente chegue na posição de estar entre a vida e a morte, onde tem que obtê-lo agora mesmo ou perecer, morrer. Então, Deus chegará em cena ou no cenário. Se precisa do desespero para trazer Deus ao cenário. E do lado esquerdo escreve o sinal e no direito escreve o desespero, traz Deus para a cena ou em cena ao cenário. E continua dizendo o doutor William Souto Santiago aqui. Vamos vê-lo por um momentinho. Mesmo que possam dizer que estão na mensagem, mas realmente estar na mensagem é estar naquilo que realmente é a mensagem. E crendo naquilo que realmente é a mensagem. Olha, na mensagem que nós lemos faz uns minutos, o evangelismo do tempo do fim, mas na página 46, aí nos fala, Pedro tinha uma espada, ele tirou essa espada e ia cortar as orelhas do sumo sacerdote, e coisas assim desse tipo ele fez, mas quando tratou-se da atitude de um verdadeiro, da coragem de um verdadeiro cristão, ele não tinha isso, ele voltou atrás e o negou. É isso correto? Ele podia cortar a orelha do sumo sacerdote com a sua espada, certamente, ele sabia como manuseá-la, mas quando chegou o aperto, como muitos têm toda a mensagem, sabem manusear a mensagem muito bem, eles conhecem tudo. E aqui diz isso, aqui diz aquilo, aqui diz o outro, aqui na Bíblia diz isso, e vocês veem que eles conhecem muito bem a mensagem, conhecem muito bem a Bíblia. São eruditos, conhecedores de 50 anos na mensagem. E outros têm muito mais, e outros um pouquinho menos, ou um pouco menos. Mas quando se trata, ou a questão é do aperto, como diz aqui, mas quando veio um aperto, e uma hora de ficar na palavra de Deus, ele não teve a coragem, a valentia, até mesmo negou que ele conhecesse Jesus. Vejam, isso nos mostra, representa aqueles que negarão a palavra, mesmo tendo a mensagem completa inteira e dizendo, eu estou na mensagem, eu creio na mensagem. Aí está a representação desses que negarão a palavra. Tal como em Moisés, quando ele feriu a rocha pela segunda vez, está a representação daqueles que crucificarão a palavra, falando desde os púlpitos e das outras coisas ou lugares na sua segunda vinda ao Senhor. E disso tem um extrato que em algum momento nós leremos, onde nos fala, o nosso irmão William nos fala disso. Agora continua dizendo. Também eu acuso esta geração, o irmão Branham nos fala nesta... Eu acuso esta geração, agora continua dizendo, mas quando vier um aperto e uma hora de ficar na palavra de Deus, ele não teve a valentia e até negou que conhecesse Jesus. E isso é onde a questão está hoje. Temos coragem para edificar edifícios e colocamos milhões de dólares nele. Temos coragem para colocar órgãos de tubos, assentos especiais e toda coisa sair e fazer proselitismo de lugar em lugar, fazer com que os metodistas cheguem a ser batistas e etc. De uma parte para outra, agindo dessa forma. Mas quando se trata de valor cristão para aceitar a palavra e a mensagem de Deus e ficar firme, então fugimos. Agora não é a mesma coisa? Não é isso mesmo, tal como aconteceu no tempo de Noé? Trabalharam. Um monte de pessoas trabalharam para construir a arca de Noé. E vejam de que lhes serviu colocar o seu tempo. Muitos certamente ofertaram para isso também sem perceber, ou quiseram fazer isso e ajudaram a ele com muitas coisas, mas quando se tratava de fazer, eles fazerem a parte que lhes tocava, lhes correspondia de crer nesse profeta, quando essa palavra foi falada de que Deus iria destruir o mundo com água, então aí fugiram. Igualzinho se lhes dá a oportunidade, foi dada a oportunidade para que ofertassem, até mesmo trabalhassem na grande carpa catedral, e outros ofertaram muito dinheiro e trouxeram coisas, e ofertaram isso e aquilo, ajudaram a fazer o negócio e muitas coisas. Mas depois,
quando a palavra então está sendo cumprida daquilo que Deus falou que seria o cumprimento da visão da carpa, então eles fogem. Não pode ser assim. Isso não pode ser assim. Vê, de que lhes valeu ter trabalhado e ter colocado o seu tempo, ter ofertado e todas essas coisas para ter uma parte, fazer uma parte na grande carpa catedral, quando depois lhe dão as costas. Vê que é a mesma coisa que aconteceu em tempos passados. A história se repete com novos personagens. Mas quando se trata de valor cristão para aceitar a palavra e a mensagem de Deus e ficar firme, então fugimos. Assim que, de que equivale as suas pedras sem um construtor e uma mensagem, eu creio que é em dores de parto, que ele fala que isso é um profeta. Não é isso certo? Quando fala de dobrar uma esquina, Deus está buscando o caráter, não membros de igreja, o caráter. Eliezer, quando foi obter a noiva de Isaac, foi por ela, ele achou, e procurou até que achou o caráter. Lembre-se, Abraão o fez responsável, tal como Deus nos fez responsáveis como ministros. Isso é certo. Busque a minha noiva. Deus abençoe o teu coração. Eu não estou buscando membros, eu estou buscando o coração puro. Vê alguém que crerá na palavra. E aí ele escreve, Eliezer é igual o servo de Abraão, valentia para aceitar a palavra, coragem. E aí em cima escreve coragem para aceitar a palavra. E continua dizendo o Dr. William Souto Santiago aqui. Agora preste atenção. Quando o que é a mensagem em si mesma começa a ser pregada, porque a mensagem, então o que é que ela faz? Ela vem e toma novamente, ela pega algum pregador e mete-se dentro de alguém. E então começa a sair o que? A mensagem na forma de ensinamento. Então quando a mensagem começa a sair em forma de ensinamento, pois aí é que muitos dizem ou falam, eu não creio nisso, eu não creio nisso. Então, o que é que acontece? Então, começa a haver uma separação. Os incrédulos dizem, eu não creio. Então, de onde é que eles se vão da mensagem? Vão embora da mensagem, mesmo que digam que estão na mensagem, mas vão embora da mensagem porque elas vão se embora daquilo que realmente é a mensagem. E lembre-se que a mensagem e o mensageiro é a mesma coisa. Portanto, quando essa palavra é feita carne, porque onde quer que estiver a palavra está velada. E quando o anjo lhe disse ou lhe falou, tua mensagem será precursora ou precursará a segunda vinda do Senhor. Vejam, era a mensagem que iria estar na boca de um homem. Portanto, tem-se que ter valentia ou coragem para aceitar a palavra. Valentia para aceitar a palavra. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que Deus nos abra o entendimento, o coração para continuar compreendendo e entendendo a sua palavra nessa dispensação do reino e todo este ensinamento a recebamos. E mesmo que não entendamos no momento algumas coisas, cremos nela de todo o coração. E então Deus vai nos abrindo o entendimento à medida que nós vamos escutando elas. Valentia para aceitar a palavra. Que hoje também, na atividade ou reunião das 10 da manhã, Deus também aí nos dê toda a porção que corresponde para este momento. Que Deus os abençoe e guarde e todos passem uma manhã feliz e um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus e um bom apetite no de jejum. Aqueles que vão tomar café da manhã bem cedinho. Que Deus os abençoe e guarde a todos.